Senhor, amém? Motivo de alegria, né, irmãos? Estarmos compartilhando a mensagem do Senhor. Mensagem essa que é sempre boa para as nossas vidas, amém? Nós estamos esse mês de abril, último domingo, finalizando essa campanha sobre o amor de Deus. Irmãos, eu gostaria de compartilhar lá em 1 João, no seu capítulo 4, no seu versículo 9 e 10. 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10. Nesse mês de abril, meus irmãos, estamos aprendendo, já aprendemos durante 3 domingos sobre o amor de Deus, e hoje não vai ser diferente. O Senhor vai continuar falando conosco até o final desse culto sobre o amor dele. Irmãos, e é de muita importância para nós, como filhos do Senhor nosso Deus, é de muita importância sabermos o tamanho da grandeza desse amor de Deus pelas nossas vidas. Amém? E o tema, o lugar que o Senhor me levou foi nesse tema. João 4, 1 João 4, versículo 9 e 10. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus? Mantenha sua Bíblia aberta que a gente vai dar uma passeada nas palavras do Senhor durante a Bíblia. Amém? Irmãos, o tema amor de Deus, por mais que ele é muito fácil da gente ministrar sobre a grandeza desse amor, também é um tema muito complexo, porque tem muitas informações para a gente extrair, mas é difícil a gente montar uma mensagem. E eu durante essa semana, a semana toda, conversando com Deus, falando para Deus me dar discernimento na palavra dele, ele me começou essa mensagem nesses 2 versículos. Interessante aqui, irmãos, que o apóstolo João vai falar nesses 2 versículos a qual a gente leu. Nisso se manifesta o amor de Deus para conosco. Irmãos, olha a forma a qual João descreve esse começo desse versículo. E para a gente entender, manifestar aqui é trazer visível, é fazer visível esse amor. O Senhor nosso Deus, ele fez visível esse amor para conosco. Ou seja, ele tornou público esse amor para as nossas vidas. Ele deixou claro para mim e para você sobre o amor dele para conosco. E olha que interessante, o apóstolo João continua falando que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Irmãos, olha a forma a qual o Senhor traz as claras para mim e para você a grandeza do amor dele. Irmãos, através de Jesus, o Senhor nosso Deus trouxe esse amor visível às nossas vidas. Irmãos, mas Jesus, ele é o único filho a qual Deus tem, o unigênito, o único a qual ele criou da forma que ele fez. O Senhor Jesus, ele é o único da sua descendência a qual foi feito do jeito que Deus fez. O único filho, ele nos trouxe para mostrar a grandeza do amor dele. Irmãos, e ele foi enviado ao mundo por um amor de Deus pelas nossas vidas. Um amor de Deus materializado, palpável, tocável para mim e para você. O Senhor nosso Deus, ele transformou todo o amor que ele citava no Antigo Testamento, visível para os homens daquele tempo e notório para cada um de nós nesse século presente. Jesus Cristo, o amor de Deus materializado para as nossas vidas. E não é só para mim, não é só para você, é para todos nós, todos os dias. Amém? Irmãos, e esse amor do Senhor materializado, que se torna Jesus, ele só não é enxergado por mim e por você quando nós não quisermos. Se você e eu não quisermos enxergar esse amor, nós não enxergamos, mas ele é notório para cada um de nós.
Irmãos, e é por Jesus, e é por esse amor a qual Deus teve por nós, que Deus teve por mim e por você, que nos torna vivos hoje, porque é pela graça que nós não somos consumidos. Se eu e você estamos aqui hoje, vivos, respirando, adorando ao Senhor nesse exato momento, é pela bondade e pelo amor de Deus que está sobre Jesus nas nossas vidas. É notório, irmãos, só não enxerga quem não quer. É simples, mas é difícil muitas vezes de eu e você enxergarmos com clareza o tamanho desse amor. Irmãos, e a outra coisa que Deus falava no meu coração, não é porque eu sou bom que esse amor veio a mim, não é porque você é bom. Irmãos, esse amor chegou a você não é por isso, não é por causa do que você faz, não é pelo que você é, e tão pouco menos pelo que você merece, não é, mas é pelo amor de Deus transcrito através de Jesus pelas nossas vidas. Irmãos, esse amor, ele é abundante, nós não somos merecedores, nem perto de sermos, nem perto. A palavra do Senhor fala que Ele olha de cima para baixo e não vê um justo, mas nós merecemos esse amor pela filtragem que há de Deus por Jesus nas nossas vidas. Irmão, e nós não merecemos esse amor, nós não merecemos, mas esse amor, Ele traz em Jesus para as nossas vidas a graça que há nele. E a graça, irmãos, é justamente isso, é um favor imerecível. Eu e você não merecíamos esse amor, mas através de Jesus o amor de Deus foi manifesto nas nossas vidas, por esse favor imerecível que Deus viu em Jesus através de nossas vidas. Versículo 10 ele continua falando, para a gente entender a profundidade desses dois versículos. Nisso está o amor. Olha que interessante, irmãos. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Olha a clareza das palavras do apóstolo João. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. Olha que interessante. E enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, olha para a gente ver a diferença do amor de Deus para o amor que nós sentimos um pelos outros. O amor de Deus, segundo diz esse versículo 10, Ele não partiu de nós. Deus, Ele me amou, Ele te amou, Ele nos amou antes de nós amarmos a Ele. Esse amor partiu primeiramente da pessoa dEle para conosco. Esse amor a qual abundante foi na presença de Jesus nessa terra, e é até hoje nas nossas vidas, esse amor a qual a gente não consegue descrever, e muito menos fazer igual como que Ele fez. Irmãos, o amor dele não partiu primeiro de mim, nós não fomos capazes de fazer isso pelo Senhor. Esse amor não foi capaz de partir de nós por Ele, não foi. A palavra do Senhor nos diz isso nessa noite. Irmãos, e esse único Filho a qual foi entregue por Deus para ser sacrifício vivo para as nossas vidas, foi manifesto o amor de Deus através dele. O Senhor nos olha e nos ama tão grandemente que Ele manda o seu único Filho em forma de amor para ser sacrificado pelos meus e os seus pecados. Olha a grandeza desse amor de Deus. Irmãos, nós não tínhamos nem perto de chances de fazer isso por Deus, de amarmos Ele primeiramente. Ele fez isso. Ele mandou o Filho dele para ser entregue numa cruz por mim e por você. Irmãos, e olha que interessante que lá em João, no seu capítulo 15, versículo 16, vai falar para nós, que quando ele fala, nesse versículo 10, a qual nós lemos, que nós não amamos a Ele, mas Ele nos amou primeiro, vai falar assim: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. É isso que é o amor de Deus, o amor a qual Ele te escolheu, sem você escolher a Ele.
Ele te escolheu primeiro, Ele te amou primeiro, Ele fez tudo primeiro por você, antes mesmo de você fazer a Ele. Outro versículo vai falar que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele já tinha um propósito com nós. Se você está aqui nessa noite, se eu estou aqui nessa noite, é porque o amor dele foi primeiro nas nossas vidas. Irmãos, e esse único filho foi entregue por esse amor, e esse amor que Deus teve por nós, e fez com que Jesus fosse sacrificado pelos nossos pecados. Em Isaías 53, no seu versículo 5, a gente vai entender um pouquinho mais que Isaías fala sobre Jesus. E interessante, irmãos, que essa visão a qual Deus dá para Isaías, 800 anos antes de Jesus pisar nessa terra. E ele vai falar assim: olha, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Olha o amor de Deus pelas nossas vidas. E moído pelas nossas iniquidades. Você consegue entender, irmãos, de verdade o tamanho desse amor? E olha o que continua falando: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Imagina, irmãos, a paz que eu e você encontramos no Senhor nosso Deus hoje, foi proveniente do castigo a qual o Senhor Jesus pagou por nós, por amor a cada um de nós. Estávamos totalmente separados de Deus por conta do pecado que habitava e habita no ser humano. Mas, irmãos, quando o Senhor entrega o seu Filho unigênito para que fosse sacrificado, para poder pagar, para poder ser sacrificado, para propiciação pelos nossos pecados, essa ponte, essa comunicação que estava cortada entre o ser humano e Deus, é totalmente restabelecido no sacrifício que Jesus fez por amor a nós. Foi conectados novamente, eu e você, ao Deus nosso Pai, através do sacrifício de Jesus. E assim, meus irmãos, eu consigo entender o que João fala no seu evangelho, lá em João capítulo 3, versículo 16. Olha que interessante como a palavra do Senhor ela é coligada um versículo no outro. Olhando para tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas, olhando pelo amor que partiu de Deus para a minha e para a sua vida, olhando pelo sacrifício vivo a qual Jesus foi, por amor a cada um de nós, essa ligação que tornou visível, tornou palpável a nós hoje, entre eu e você e o Senhor nosso Deus, através de Jesus, eu consigo entender o que está escrito no versículo 16 de João 3, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou a mim e a você de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, imagina João ouvindo o Senhor falar e escrevendo essas mensagens a qual o Senhor ditava. Imagina a oportunidade única que João teve de captar essa conversa de Jesus com Nicodemos. Quando Jesus ele fala isso, e João escreve que o Senhor amou o mundo de tal maneira. Irmãos, eu entendo aqui que João não tinha palavras para descrever o tamanho do amor do nosso Deus para conosco. João não tinha palavras para escrever a grandeza de Deus. Talvez nem foi isso que Jesus falou, mas João conseguiu marcar somente isso, porque Jesus começou a falar do amor dele, a qual a gente viu até aqui, e você consegue imaginar, dentro do seu coração, o tamanho desse amor, por tudo que você já ouviu até esse exato momento, esse amor a qual Deus tem por cada um de nós. Ele amou o mundo de tal maneira. João observou essas mensagens e trouxe isso para nós nesse século. Ele deixou assim escrito, e foi a vontade de Deus, para que nós hoje pudéssemos ver e refletir sobre isso.
e tentarmos talvez encaixar uma palavra no meio desse tal, para a gente descrever a grandeza do amor de Deus para as nossas vidas. Irmãos, não havia outra palavra, e no meu ponto de vista não há outra palavra para substituir esse tal. Não há. Irmãos, esse amor de Deus, a qual é intenso pelas nossas vidas, não fica nem próximo de tal, que é grande, mas qual que é a grandeza desse grande a qual a gente pode pensar? Foi esse amor a qual Deus teve por mim e por você. Irmão, mas esse amor que não vai só nessa vida que nós estamos vivendo, esse amor a qual nos leva além da morte, por uma vida eterna, por uma vida junto com Ele. Olha o tamanho desse amor que Deus teve por nossas vidas. Irmãos, e tudo isso fez Deus por amor a mim e a você. Tudo isso Deus fez por nos amar. Tudo isso Deus fez para nos reconectarmos com Ele. Outrora o homem tinha sido restituído da sua presença pelo primeiro pecado que Adão cometeu. Mas Jesus veio como varão perfeito para reestabilizar essa ligação entre eu, você e o Senhor nosso Deus. Tudo isso por amor a mim e a você. Irmãos, e vendo tudo isso, a qual a gente viu, que é somente um pouquinho que nós podemos trazer, o que nós já ouvimos nos 3 domingos anteriores, também é só um pouquinho que nós podemos trazer para a igreja, como o amor de Deus para as nossas vidas. Nós vendo tudo isso até esse exato momento, que é tão pouco, mas que é tão profundo, que a gente consegue ver que Deus, Ele verdadeiramente nos amou de tal maneira. Ele fez algo por nós a qual eu e você não tínhamos condições de fazer. A pergunta a qual Deus fazia no meu coração: e nós? E nós? Como podemos retribuir, como filhos de Deus, esse amor a qual Ele nos fez? Como que eu e você podemos retribuir esse amor para Deus? Esse amor a qual Ele te amou primeiro. Como eu e você podemos fazer isso? Vendo um pouquinho que vimos a grandeza desse amor, como eu e você podemos fazer isso? Irmãos, e a Bíblia vai falar para a gente, no mesmo epístola de João, mas só que agora no seu capítulo 2, e no seu versículo 5 e 6, um pouquinho do que eu e você podemos fazer para retribuir esse amor que Deus teve e tem por cada um de nós. Irmãos, e nesse tema, na minha Bíblia está escrito assim: quem ama, obedece. Irmãos, um pouquinho que eu e você podemos fazer para retribuir o amor que Deus fez pelas nossas vidas é obedecer ao Senhor. A obediência move o coração de Deus para nossas vidas. A obediência move o Espírito Santo para nossas vidas. A obediência chama a atenção do Senhor para as nossas vidas. Irmãos, e nesse versículo 5 ele vai falar para mim e para você: mas qualquer que guardar as suas palavras, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Um pouquinho que eu e você podemos fazer por Deus. Um pouquinho que eu e você, como filhos de Deus, podemos fazer para Deus, para retribuir todo esse amor, que foi pouco que nós ouvimos aqui nesses 4 domingos, mas que já é grandioso para nosso conhecimento, que Deus fez por nós. Irmãos, e a palavra vai dizer para nós nesse versículo, que qualquer pode acessar, qualquer. Ou seja, todos nós temos essa oportunidade de ouvir as palavras do Senhor e guardar elas dentro do nosso coração.
todos temos ouvidos e ouvimos bem, graças a Deus. Então essa oportunidade é dada para qualquer que guardar as suas palavras. Mas para mim e para você guardarmos a palavra do Senhor, precisamos ouvir a palavra do Senhor. E se estamos ouvindo, nós podemos sim fazer por obedientes em guardar as palavras do Senhor. E guardar a palavra de Deus, meus irmãos, não é você colocar ela no seu coração somente e deixar ela escondidinha, como aquela pessoa que pegou o talento e enterrou. Não. Guardar a palavra do Senhor no seu coração é você usar ela para melhorar atitudes da sua vida, melhorar o seu cotidiano, melhorar o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, o seu jeito de se comportar, o seu jeito de se colocar perante a sociedade. É você trazer as práticas da sua vida através daquilo que você guardou no seu coração, que veio proveniente da palavra do Senhor. É tudo isso, irmãos. E colocar em prática na nossa vida essas palavras é todos os dias. Nós precisamos guardar tudo quanto nós ouvimos da parte do Senhor no nosso coração e colocarmos em prática nas nossas vidas. Porque a palavra continua falando aqui nesse versículo 5, que qualquer que guardar as suas palavras, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Irmãos, e quando eu e você fazemos o exercício de guardarmos a mensagem do Senhor nos nossos corações, eu e você começamos a melhorar o nosso jeito de viver, as nossas atitudes mudam, o nosso comportamento muda, nós vamos se aperfeiçoando porque a mensagem do Senhor está guardada nos nossos corações. Irmãos, e essa mensagem guardada em nossos corações, ela não melhora somente a sua vida, que já é muito bom para você, mas ela melhora também, sabe o quê? O seu jeito de se comportar, o seu jeito de tomar decisões. A mensagem do Senhor faz você ter paciência, faz você ter calma, cautela, faz você enxergar além do que você está vendo com os seus olhos carnais. A palavra do Senhor, ela tem essa capacidade na minha e na sua vida. Irmãos, e quando eu e você melhoramos isso, nós melhoramos tudo. A palavra do Senhor, ela nos ensina, a palavra do Senhor guardada no nosso coração, ela nos fortalece, a palavra do Senhor guardada no nosso coração, ela nos traz cada dia mais perto de Deus. E quando eu e você estamos mais próximos de Deus, através da palavra, criamos intimidade com o Senhor, tornamos amigo dele. Só isso a palavra do Senhor faz quando ela está guardada no nosso coração. Irmãos, e nós precisamos guardar essa mensagem do Senhor no nosso coração. O Espírito Santo fala, o Senhor Jesus fala que ele ia ao Pai, mas ele ia rogar a ele para deixar o Espírito Santo Consolador para as nossas vidas. Um Espírito que faria nós lembrarmos de tudo quanto ele tinha falado. É um versículo que está lá em João 15, e eu gosto muito de falar ele. Mas se eu e você não lermos a palavra, não ouvirmos e não guardarmos, como que o Senhor fará eu e você lembrarmos dessa palavra, sendo que nós não vimos ela? Quando nós precisarmos dessa mensagem, aonde encontraremos, se não buscamos ela? Então essa mensagem, ela é acessível a qualquer um, mas ela precisa ser guardada no nosso coração. E todos os dias, nós com manutenção que essa palavra faz, vamos aperfeiçoando ela nas nossas vidas. O versículo 6 vai continuar falando: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, e se essa palavra está guardada no meu coração, e se eu estou me aperfeiçoando lendo ela todos os dias, me mostrando que eu sou capaz de ouvir e guardar essa mensagem, e o Espírito Santo me lembrando todos os dias daquilo que está guardado no meu coração, porque eu me esforcei em vir, em ler, em buscar, em estudar essa mensagem a qual o Senhor nos fala. Ela vai fazer com que eu e você nos andamos parecido com Jesus andou nessa terra.
que esse que é o propósito de Jesus para as nossas vidas, que nós demos continuidade naquilo que Ele começou há 2000 anos atrás. Nós precisamos fazer isso acontecer nas nossas vidas. Se nós falamos que estamos nele, também devemos andar como Ele andou, senão estamos errados. Irmãos, e todos aqueles que dizem estar no Senhor, devem andar como Ele andou. Você e eu estamos no Senhor, nós somos transformados pelo Senhor. O Senhor não nos tirou de onde nós estávamos, para nos deixarmos aqui, para não sermos transformados. O Senhor já nos transformou. O Senhor nos trouxe da onde nós estávamos outrora, para sermos nova criatura nas mãos do Senhor. E isso está escrito lá em 2 Coríntios, no seu capítulo 5 e versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e Deus se fez tudo novo. Você e eu não somos mais antiga criatura, nós somos nova criatura. E se nós somos nova criatura, nós precisamos, nós devemos, como filhos de Deus, andar conforme Jesus andou nesse mundo. As nossas atitudes têm que serem o mais possível parecidas com a de Jesus. As mensagens a qual são faladas aqui, a qual você ouve na internet, que vem proveniente de Deus, ela tem que arder no nosso coração, para que nossas atitudes venham ser mudadas todos os dias, porque nós acabamos de ouvir a grandeza do amor de Deus para nossas vidas, e isso é o mínimo que nós devemos fazer, e podemos. Como filhos de Deus, nós podemos e devemos fazer isso, para tentarmos retribuir um pouquinho do amor que Deus fez e tem por cada um de nós. Irmãos, e quando essa palavra transforma a minha vida e nos faz nova criatura, como diz 2 Coríntios 5 e versículo 17, é nova criatura literalmente. Se você foi transformado pelo Evangelho do Senhor, se a presença do Senhor te transformou, o velho homem já morreu. Você é nova criatura, qual Deus espera que você seja. Só basta você ouvir essas mensagens e guardá-las no seu coração, para sermos nova criatura nas mãos do Senhor. Irmãos, e sendo nova criatura, nós devemos fazer o que Jesus fez nessa terra. Nós devemos, sabe o que? Ajudar aos nossos próximos. Qualquer um que você olhar no espelho e não for você, é seu próximo. Jesus ajudava os próximos. Sabe o que nós devemos fazer também? Falar boas palavras àqueles que precisam, instruí-los, porque você está guardando a mensagem do Senhor no seu coração, e o Espírito Santo vos fará lembrar quando preciso for. Então fale boas palavras àqueles que precisam ouvir. Irmãos, e nós sabemos que quando nós mostramos para a sociedade que nós transformamos a nossa vida por Cristo Jesus, porque foi proveniente dele, nós não teríamos capacidade de fazer isso sozinho. Pessoas se achegam até nós para ouvirmos o que nós ouvimos aqui dentro, e é nessa hora que nós exercemos o evangelismo que o Senhor espera, levando as boas novas que ouvimos aqui na presença do Senhor a essas pessoas. Deixe Deus te usar, irmãos. Quem fale é o Espírito Santo através da nossa boca. Irmãos, palavras de ânimo nós devemos levar para o povo aí fora. Quantas pessoas ao seu redor estão precisando ouvir uma palavra de ânimo? Quantas? Pare e pense. Eu tenho certeza que pelo menos um você trará à sua memória. Sabe qual outra palavra? Palavra de conforto, palavra de fortalecimento. Tudo isso nós somos capazes de fazer, porque nova criatura somos, e a palavra do Senhor está sendo guardada nos nossos corações. Irmãos, leve o amor de Deus para onde você for. Você pode e deve fazer isso. Leve o amor de Deus contigo para onde você for. Onde você pisar a planta dos seus pés, leve esse amor de Deus para contigo. É o que eu gosto de falar, irmãos.
em todos os lugares que nós vamos, muitas das vezes nós não teremos oportunidade para falar. Muitas das vezes, 99% das vezes nós não teremos chances de falar, mas de agir conforme o Senhor Jesus agiu nessa terra, todas as vezes nós teremos oportunidade de fazer isso. Então leve o amor de Deus através da sua atitude nesses lugares. Leve o amor de Deus, porque nós ouvimos aqui o tanto que Deus amou, a qual João não tinha palavra para escrever o amor de Deus pelas nossas vidas. Isso é o mínimo que nós podemos fazer para o Senhor. Não é moeda de troca, mas nós podemos fazer isso. E Deus fala que ama aquele que realmente obedece a sua palavra. Então você pode fazer isso, irmãos. Você pode fazer isso. E as nossas atitudes podem ser vistas em qualquer lugar onde nós estivermos. Irmãos, e quando eu faço isso na minha vida, o que acontece para mim? Além do Espírito Santo se alegrar comigo, além da palavra do Senhor alcançar lugares a qual muitas igrejas não conseguem alcançar, mas você, como igreja do Senhor, como membro do corpo de Jesus, pode chegar. O que acontece para você? O tema dessa campanha, a qual a gente viu aqui, Romanos 8, 38 e 39. Isso acontece na sua vida, quando você obedece às palavras do Senhor. Interessante que essa palavra começou em Romanos e terminou em Romanos. Mas o começo a gente não entrou em detalhes nele, mas ela nos trouxe a Romanos. Porque quando eu e você obedecemos a voz de Deus, quando eu e você fazemos a vontade de Deus através da nossa vida, retribuindo um pouquinho que seja da grandeza do amor de Deus, que veio proveniente de Jesus para cada um de nós, Romanos 8, 38 e 39 acontece. Ela será notória nas nossas vidas, será presente na nossa vida. E sabe o que está escrito lá? 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você e eu retribuirmos, tentarmos todos os dias retribuir o amor de Deus que Ele fez por mim e por você, nas nossas atitudes, fazendo a vontade de Deus, obedecendo Ele, guardando as mensagens dEle no nosso coração, mudando de vida todos os dias, o amor de Deus, o amor dEle, o amor que Ele teve e tem pelas nossas vidas, nos fará que nada possa se achegar a nós. Quando estamos na presença do Senhor, nada poderá separar você e eu do amor de Cristo. Irmãos, e esse amor, a qual falta palavras para falar dele. Nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando do amor de Deus. Esse amor que se materializa todos os dias da nossa vida. Só de levantarmos com vida, já é o amor de Deus nas nossas vidas. Só de você chegar nesse dia, vencer ele e estar aqui como igreja reunida no Senhor, já é o amor dele na sua vida. Todos os dias o amor de Deus, ele nos abraça. No seu afazer, na sua casa, no seu trabalho, todos os dias o amor de Deus, ele é notório nas nossas vidas. Irmãos, mas a grandeza desse amor vai além daquilo que nós podemos imaginar. Esse amor que não para aqui, enquanto estamos vivos, mas que nos leva depois a morarmos no céu com Ele. Olha o tamanho desse amor que Deus tem pelas nossas vidas. Irmãos, amor esse que João se descreve como tal, por tão grande que Ele é nas nossas vidas. E estamos conhecendo esse amor todos os dias. Nunca conheceremos por totalidade enquanto estivermos aqui. Mas quando sim estivermos na glória com Ele, veremos por completo esse amor materializado em nossas vidas. Então, irmãos, nesse decorrer desses dias, enquanto eu e você aqui estamos presentes, vamos procurar fazer o mínimo que esse amor fez
por cada um de nós. Amém? Amor esse que é grande, que não tem como descrever a grandeza desse amor. Amém? Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus.